Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. Começa aqui mais um Floripa em Foco ao vivo com o Sinergia, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Eletricidade, aqui na região da Grande Florianópolis. O Sinergia está ao vivo aqui no Floripa em Foco, na TV comunitária, às quintas-feiras, a partir das 2h30 da tarde. E é com muito prazer que recebemos mais uma vez o diretor da pasta de saúde do Sinergia, o eletricitário Mário Jorge Maia. Boa tarde, Marinho. Tudo bem? Boa tarde, Silvio. Boa tarde aos telespectadores e aos internautas aí da TV Floripa, né? E aos figueirenses e aos havaianos, né? Você é havaiano, Figueira? Sou havaiano, né? Havaiano. Escolhi o mais melhor, como diz o Mané. Mais melhor. E o que aconteceu com o Figueira? Não aterrizou, não levantou, perdeu para o Nevoeiro? Diz aí que perdeu para o Nevoeiro Futebol Clube, né? Perde para todo mundo. Olha, eu sou colorado e da Chapecoense, tá? Eu não... havaiano e fui... Coisa Figueira de Mané. também. Eu achei que essa camiseta fosse da seleção brasileira, mas Não, ela não. tem uma mensagem ali. É, só falta você nesse time. Isso é um recado para os eletricitários que ainda não se sindicalizaram no sindicato. Então, se sindicalizar, porque o sindicato forte é aquele que sobrevive, né, da filiação, né, da vontade dos trabalhadores de ter um sindicato forte. Né, nós somos um dos primeiros sindicatos que, quando foi criado o imposto sindical, nós entramos com ação contra esse imposto, né? Então a gente devolve o imposto sindical que é passado. O imposto foi criado pelo Getúlio? Não, esse imposto veio mais tarde, acho que 1980. O Getúlio criou o salário mínimo, a carteira. Criou a CLT, vamos dizer assim, né? Isso. O imposto. Os direitos trabalhistas, né? Vamos dizer assim, que hoje a gente ainda, até hoje, protege um pouco aí o trabalhador, né? Mas o que protege o trabalhador mesmo é a luta, né? É um sindicato organizado, forte. Né? E o sindicato nada mais é do que a união dos trabalhadores, né? Então, dos trabalhadores com os trabalhadores e pelos trabalhadores. Né? Então, não tem interferência da empresa, de nada, né? É uma entidade autônoma para trabalhar as questões do trabalhador. A Sinergia sempre se pautou de ter uma grande filiação e então continua na campanha. A gente é contra o imposto, porque o nome já diz, né, é imposto, e aquilo que é imposto a gente é contra, né? Liberdade, então, né, Marinho? Então, ser atrelado a um dinheiro que vem descontado de um salário, é um dia de salário no mês de março de todo trabalhador, né? Senão para nós não serve. Então a gente faz a filiação e vai à luta junto, né? Isso. E devolve o imposto àqueles que são aquela filiados. Parte que cabe ao sindicato, né? Sim, são 60%. 40% vai para o FAT, Fundo de Amparo do Trabalhador, para as centrais sindicais, federações. Aí 60% vem para o caixa do sindicato e a gente acaba devolvendo. Para os filiados, né? Porque quem não é filiado não, a gente devolvia para todos, né? Nós devolvíamos para todos. Aí nos anos 90, já perto dos anos 2000, a gente fez uma discussão sobre o valor da mensalidade e aí o pessoal colocou na discussão, né, a categoria que estava presente na Assembleia. Só pagar para quem é filiado, devolver para quem é filiado. Questionou isso, né? E mesmo a diretoria sendo contra, mas o pessoal botou em votação e a diretoria do sindicato perdeu, né? Porque eles acham justo que já pagam a mensalidade, né, e quem não paga acaba sendo beneficiado pelo acordo, pela luta, né, então que todo trabalhador devia ser filiado. Então, tem decisão de Assembleia e decisão de Assembleia, cumpra-se. Né? Então, Cumpra-se. É uma entidade dos trabalhadores e eles é que mandam. O que está escrito mesmo, então, na camisa? Eletricitário de verdade veste a camisa do sindicato. Intercel, Intersul. Muito bem, falta a sua estrelinha ali. E esse, aliás, é o uniforme de hoje, quinta-feira, fazer a via sacra de entregar o Linha Viva, não foi? Esse é o uniforme de trabalho, né? De hoje. Toda quinta a gente entrega o Linha Viva, né? Que há 25 anos a gente tem esse jornal toda quinta, né? Sim. Mas ontem e hoje a gente está percorrendo toda a base, porque a gente também está fazendo 23 anos de ação cultural dentro das empresas, né, junto aos trabalhadores. 23 anos. 23 anos de ação cultural. Então, é para comemorar mesmo. Estamos desde ontem, contratamos um ator, né, então ele
Hoje ele está vestido de bailarina, né? Ontem o Bolina? Não é o Bolina, é o Marlon. O Marlon. Fez o papel do diabo agora para os bancários. Os bancários lá na manifestação, que estão em greve, aliás, né, Maria? Então a gente está percorrendo, divulgando as ações culturais que estão começando agora essa semana. Em comemoração aos 52 anos do Sinergia, que a festa vai ser amanhã, lá na Bonavita. Né? Amanhã, então, sexta, dia 20, né? Isso, a partir das 19 horas. Sinergia foi fundado em 27 de setembro de 61, então vai estar fazendo 52 anos aí semana que vem, mas a festa vai ser amanhã. Na Bonavita? Na Bonavita é o ginásio da Celeste, que é onde tem, né, um ginásio de futebol de salão, uma quadra polivalente, e tem também um salão de festa. Então a gente, já que é o espaço dos eletricitários, a gente usa lá para fazer essas comemorações, né? E lá, Silvio, a gente vai aproveitar a comemoração dos 52 anos para lançar, né, o 8º concurso literário de conto e poesia. 8º concurso? A cada 2 anos a gente, né, faz essa ação cultural. A cada 2 anos, quer dizer, já é 16 anos, já é 16 anos conto e poesia. Né, de conto e poesia, com o objetivo de estimular a leitura e a escrita. Diversos companheiros já escreveram livros depois do trabalho dele ser selecionado por conto e poesia. Estimulou. Aí tiraram os trabalhos da gaveta e criaram coragem de publicar. Criaram coragem e publicaram livros. Então o Dinovaldo, né? O Dino tem livro publicado, o Sabrito, o Vieira, o Voto. Então vários companheiros eletricitários. E o importante que não é o livro. A regra, ele é feita pelo Sindicato dos Eletricitários, mas não é só para eletricitário. Pois é. Quem que pode se inscrever? Todas as pessoas que moram em Santa Catarina, que têm residência em Santa Catarina. Tem que residir, pode ser estrangeiro, mas tem que residir. Em Santa Catarina, né? E é engraçado que a internet hoje, a gente usa todas as ferramentas de comunicação para divulgar, né? E há 2 anos atrás, né, no 7º, teve pessoas de Portugal, brasileiros morando lá, né, mas a regra diz que não, tem que morar em Santa Catarina. Né? E não pode pedir para alguém que mora aqui escrever também, não dá, tem que residir. É morador, né? Então, e quando é que vai sair um concurso nacional e mundial, então? Não. Sinceramente, o pessoal se dedica para fazer, né? E ele tem um objetivo exatamente de estimular. E os livros a gente não paga qualquer premiação. Pois é, como dinheiro, é que é o... Né? Quem é selecionado acaba ganhando 10, 15 livros para presentear a família e tal. E os outros livros a gente doa para todas as bibliotecas de escolas públicas de Santa Catarina. Para estimular a criançada, e é legal. Às vezes assim, tem professoras em diversos colégios públicos que estimulam a leitura, e a participação foi muito legal. Acho que foi no 5º livro que teve várias escolas aqui próximas e outras de Concórdia. Então aqui em Tijucas teve uma escola e quando a gente foi lá levar um livro para a criançada, cara, a escola toda reunida no pátio para receber os livros, é muito legal, ver a criançada estimulada a escrever, a ler, né? E como se inscreve para participar do 8º concurso? Pois vai ser lançado amanhã na festa do Sinergia, então a partir de segunda-feira, se entrar no site, né, no www.sinergia.org.br ou no Facebook do Sinergia, já vai a partir de segunda-feira, tá todo o material, todo o panfleto também lá no Sinergia, ou nas empresas, né? Mas quem é de fora pode pegar no site, pela internet, ali dá para escrever. Vai estar tudo escrito lá. Conto, poesia, crônica, qualquer coisa. São 15, normalmente são 15 contos e 20 poesia que vão no livro. Que vai no livro. Mais ou menos, Mas aí o número de inscritos... A gente faz tudo, a gente conta com a banca que seleciona os trabalhos, que são professores universitários, então a gente não tem interferência nisso, a escolha é de lá. Né? Então, e vão imprimir quantos livros? Aí depende do financeiro, né? Aí depende daquilo que a gente arrecada. A gente tem um orçamento em torno de 35 a 40 mil reais. Né? Aí são os livros exatamente para doar para os eletricitários, para quem participa do concurso. E para escolas. E para a escola, né? Muito bem. E além, então, do 8º Conto e Poesia, que vai ser lançado na comemoração dos 52 anos
do Sinergia, vai ser lançado também um concurso, uma oficina de fotografia, né? A gente lançou agora, né? A Diretoria de Cultura do Sinergia o Renato está se movimentando. Está se movimentando. Então, a gente lançou agora a oficina de fotografia. Destinada a quem, Marinho? Destinado aos eletricitários, aos dependentes de eletricitários e à comunidade em geral. Então, para quem é associado, não paga nada. Para quem é de fora, paga R$100, né? E acabou dando tantas inscrições que a gente teve que dividir, em vez de fazer uma oficina, fazer 3. Olha, 3? Então, eu já tinha ouvido falar de 2, já passou para 3. Então, agora cerrou as inscrições, né? Vamos deixar agora para o ano que vem. Mas a primeira já está rolando, né? Então, o Evaldo e o Júlio, que são 2 fotógrafos que fazem... O Júlio já foi diretor do Sinergia, grande fotógrafo. Né? E o Evaldo também é um adepto da fotografia, assim, profissional. Legal. Então, os dois estão toda terça e quinta lá já realizando a primeira. Oficina. Né? Quantas semanas vai durar a oficina? Não sabe, não tem esse detalhe. Tudo bem, mas está tudo no site, é a pasta do Renato aí. Certo. Mas é tipo um encontro por semana, né? Toda terça e toda quinta. Aí o tempo, eu não sei te dizer o tempo de realização. Não, mas é isso que eu queria saber, a periodicidade. Terças e quintas em horário que o eletricitário pode. Das 18 horas às 20h30. Perfeito. 8º Conto e Poesia, oficina de fotografia, 3 oficinas de fotografia, e amanhã também está sendo reativado o Meia Hora. Projeto Meia Hora. O que é o Projeto Meia Hora? O Projeto Meia Hora é um projeto que a gente tem há 19 anos também na Diretoria de Cultura. Tudo décadas, tudo se conta em décadas. A Diretoria de Ação Cultural no Sinergia, a Diretoria de Cultura já tem 23 anos de ação cultural. Então, há 19 anos a gente faz o Projeto Meia Hora, que é levar a cultura para dentro do ambiente de trabalho. Na maioria das empresas tem restaurante, as pessoas almoçam e ficam aquele tempo ali, né? Quando não voltam do almoço e vão para suas mesas tocar o trabalho. Né? Aí depois é que bate o ponto, porque tem que ter um intervalo legal de almoço, né? Sim. E aí a gente, aproveitando, criamos esse projeto que chama Meia Hora, porque ele começa exatamente às 12h30, né? Normalmente dentro da empresa, no hall, no auditório, né? E a gente então apresenta lá um mês, né? E aí varia eu tenho uma agenda em cada empresa, né? Aí é uma semana de música, uma semana de dança, uma semana de teatro, e a gente sabe que a cultura ainda é cara, né? O brasileiro ainda tem pouco acesso a um teatro, a um cinema, porque é caro. O trabalhador, aí dentro dessas empresas tem muito trabalhador terceirizado. E aí esses terceirizados têm a chance, às vezes, de ver uma boa peça de teatro, boa música, né? Então, aqui no Linha Viva já tem a agenda, né? Já está feita a agenda do projeto. Do Meia Hora. Começa no dia 24, terça, semana que vem, lá na Celesc, com a banda Gafieira Light, lançamento do livro Mundo Virado, Revirando a América do Sul. De quem que é esse livro? Tem que ir lá para descobrir. Tem que falar com o Renato. Tem que falar com o Renato. Alô, Renato! E vai do dia 24 de setembro até 11 de outubro. Na Eletrosul, na Celesc. A Tractebel está permitindo que se afasta. Meia Hora permite lá dentro. Demorou para eles permitirem, aliás, né, Marinho? Parabéns a Tractebel. Muito bom. E sempre vale a pena. Tem teatro, dança, teatro de novo, música. Torresmo milanesa. Então, a gente contrata artistas da terra e a gente utilizava muito no projeto Meia Hora o Festival de Teatro Isnar de Azevedo, que acontecia aqui no mesmo mês que a gente fazia o projeto. Depois a Prefeitura de Florianópolis trocou a data do Isnar de Azevedo, né? Então a gente vai ter que começar a trabalhar isso de novo, se moldar, porque vinham excelentes peças, não só brasileiras, mas da América Latina, e a gente levava esses artistas para dentro das empresas para apresentar as peças lá também, né? E a gente sempre se pautou, e é legal que os artistas também, porque a gente também não tem muita grana para né? Então os artistas, eles são solidários. O Eduardo Bolino é um que sempre nos agradece pela visibilidade que o projeto deu, né? A Andréia, vários artistas aqui. E ganha um pouquinho também. Não, e ganho, claro, a gente paga também o cachê, né? Não é
cachê global, né? Mas então, para quem quer ir na festa de 52 anos do Sinergia, os ingressos já foram distribuídos? A gente nunca fez com ingresso, né, Silvio? Não? A gente, eletricitário chega lá e entra? Eletricitário, comunidade, né? Muito bem. A nossa festa a gente não tem porteiro, não tem. A gente legal. tem um orçamento que a gente vai lá, faz a festa, bebeu, comeu, acabou, a festa rola, né? Mas festa... o bolo de aniversário é bem grande, né? Dá para todos. Todos comem. O bolo é de lei, né? Tá bom. Mário Jorge Maia, o Marinho do Sinergia, diretor da pasta de saúde, aqui no Floripa em Foco ao vivo, que vai para um breve intervalo e já volta falando das negociações da Celesc, que finalmente parece que andaram, e da nova loja de atendimento da Celesc, que está para ser inaugurada. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Legal. Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. Floripa em Foco com o Sinergia. Hoje com o Mário Jorge Maia, o Marinho, diretor da pasta de saúde do Sinergia. E o Marinho já foi várias vezes coordenador geral, né? E a Celesc, então, vai abrir aqui no centro novamente, Marinho, a tal da loja de atendimento para os consumidores, né? Demorou, hein? Recebemos o convite hoje, né? Está aqui o convite. Hoje não, o convite para a inauguração da loja hoje. Às 5 da tarde, no dia 19 de setembro, na rua Saldanha Marinho, 374, esquina Caneta Garibaldi. Isso. Bem no centro, perto da catedral. A gente reclama e bate bastante, né? Eu até cito o seu Alfred, que vem sempre fazer o programa depois aqui, né? Do Sindiconte. Sempre teve problema. A comunidade, né? A sociedade precisa, né? Do atendimento, né? Presencial. Né? Tinha uma loja, mas lá Tinha, lá no lado da loja americana. Era um prédio próprio e tal, mas com problema sempre de infiltração, sempre causando problemas. Então, com medo de risco de desabamento, foi reformado várias vezes, né, mas não foi teve vendido. Jeito, né? Então, fechou e foi para Ives Silveira. No continente. Na Avenida Ives Silveira, onde é a agência da Celesc, né? E lá criava um transtorno muito grande para a sociedade, para a população. Porque as pessoas têm que se deslocar, por exemplo, aqui da ilha para ir para lá. Agravando isso, né, todos os SACs, né, nós tínhamos 5 postos de atendimento nos SACs da prefeitura. SACs? É o Centro de Atendimento ao Consumidor. Né? Sim. Um pró-cidadão. Funciona, é o pró-cidadão, onde você tinha Celesc, Casan. Né? Sim, uma agência de serviços. E, então a gente tinha no sul da ilha, tinha em Canasvieira, tinha na Lagoa, tinha na Pinheira, tinha no continente e fechou, né? Aí tinha a loja de atendimento no centro, que com esse problema da estrutura do prédio também fechou.
E lá onde isso funciona hoje, não tem um banco próximo, não tem nada. As pessoas iam lá para resolver o seu problema. Tem que voltar para o centro, ou ir para Capoeira. Ou ir até o Cobrasol, ou ir em algum lugar que tinha uma agência bancária, pagar e retornar. E muitas vezes as pessoas vão de ônibus, usam o transporte coletivo. E isso cria uma dificuldade muito grande. E muita reclamação. Muita reclamação. Né? E a gente sempre bateu nisso. E então a diretoria da Celesc essa semana mandou o convite, né? Felizmente. Está sendo inaugurado hoje às 17 horas aqui no centro. Então é importante, né? Porque para a população é uma loja padrão. Eu não conheço ainda, vou ali às 17 horas para ver a loja, como é que ela ficou e tal, né? Então... É um prédio muito bonito, aquele prédio azul que já teve uma farmácia do SESI naquele prédio, bem em frente ao pastel do japonês. Nosso pessoal até brinca porque... Diz que também foi onde funcionou a Monreal, aquela empresa onde tem várias denúncias de desvio de alguns milhões da Celesc, né? A Monreal fazia cobranças para a Celesc, né? E fica a uma quadra da Câmara de Vereadores, a 2 quadras da igreja, a uma quadra de um Banco do Brasil. Perto de tudo, deve precisar... Perto do sindicato, então se precisar... perto do Sinergia também, né? Então tá. Muito bem, parabéns à Celesc. E dá para dar parabéns também quanto à negociação salarial da database para a Celesc ou vai demorar Tem que dar parabéns para todos, né? Todos os trabalhadores eletricitários, né, da Celesc. Ontem acabaram todas as assembleias no estado inteiro, né? Então foram quase 20 assembleias no estado, dentro das agências da Celesc, onde a gente levou a contraproposta da empresa, né, que estava muito difícil. Quinta-feira passada a gente ainda esteve aqui. Sim, dizendo que não tinha nada. Não tinha uma proposta muito ruim. E então. Quando é que veio a proposta boa? Dia 17 a gente já tinha marcado, soltado e tal, no dia 16, sexta-feira passada. Soltamos um edital nos jornais chamando a Assembleia para avaliar a proposta. Se tivesse proposta, a gente ia fazer a avaliação. Se não, ia ver o indicativo de greve já a partir das 6 horas do dia 24. Né? Da terça-feira que vem. Então, a gente até encaminhamos de deixar as assembleias abertas no estado inteiro, porque se houvesse uma negociação nesse período até o início da greve, a gente chamaria a Assembleia de novo e discutiria, né? Na sexta-feira, no mesmo dia que saiu o edital, a empresa nos chamou, foi à tarde, e fomos até um pedaço da noite, negociando, mas não rendeu, né? E aí esperamos a terça-feira, não rendeu. Aí chegou segunda-feira, a gente estava numa reunião da Intercel, já vendo como é que nós íamos encaminhar todas as assembleias no estado inteiro. E esse que toca o telefone? 4 e pouco da tarde, a diretoria da Celesc nos chamou, né? Então fomos para lá e ficamos até uma parte da noite negociando, e depois fomos fazer a avaliação, né? Da proposta apresentada. Você quer um papel para secar um pouco? Não, tranquilo. E aí a proposta foi apresentada. Fizemos a avaliação global da proposta, e a proposta alcançou aquilo que a gente desejava, né? Então aí encaminhamos a partir de terça-feira, em todas as assembleias, e felizmente todos os trabalhadores, as assembleias, todas elas, não teve uma que recusou a proposta. Então é mais um ano que a gente sai vitorioso. Legal. Né? Você lembra, a grosso modo, os números que foram conquistados? Conquistados, não. A inflação? A reposição da inflação, né? Nós pedimos ICV-10, mas a empresa ofereceu uma cesta de índice, né? Uma média de cesta de índice, que ela já vinha praticando há alguns anos. Então, tem algumas empresas que a gente negocia que fazem isso. Às vezes, a gente está com a cesta menor do que o índice que a gente pede, que é o caso desse ano, mas alguns anos o índice que a gente pede acaba dando, que é o ICV-10, né? A gente trabalha com o ICV-10. Há 2 anos atrás o ICV-10 estava menor do que a média da cesta. Então agora se caracterizou, né? Se botou no papel que vai ser essa cesta, essa média, né? Então para nós está tranquilo isso, né?
tivemos um reajuste de 16,5% no Vale Alimentação, né? Isonomia de direito para os outros trabalhadores, né? Os novos, gratificação de férias. Gratificação de férias, então, e o resto, garantia de emprego até setembro de 2015. Então, pedimos, ganhamos, né? E está de parabéns à categoria que em cada negociação que a gente ia, o nosso boletim no outro dia, a gente ia para os locais de trabalho conversar com os trabalhadores estavam lá, responderam aquilo que a gente colocou como crítica à proposta da empresa, né? E se não avançasse, provavelmente a gente estaria saindo hoje com a nota à população que na terça-feira a gente estaria entrando em greve por tempo indeterminado, né? Que sobra isso, né? A negociação é assim, é um jogo, né? Um lado ganha, o outro ganha, empata, e assim é a nossa vida de negociação, né? Dos direitos dos trabalhadores, né? Até que a coisa andou rápida no acordo 2013 e 2014, né, Marinho? E a gente a gente começa a se preparar para as campanhas muito cedo, a gente sempre foi assim, né? Sim, né? Campanha da Celesc, que a database é 1º de outubro, a gente já começa o planejamento dela em março, abril, aí a gente vem com toda a pauta, né? Tudo que a gente faz, a agenda, se preparando para a negociação, né? Então, cabe certinho o cronograma. Né? Dia 24 seria a greve, que se não tivesse andado a negociação naquilo que a gente pensou e discutiu com a categoria, aquilo que a categoria trouxe. A gente estuda bastante os números da empresa, a assessoria técnica do Diese nos ajuda muito nisso, muito mesmo. Né? A gente compreende o outro lado também, mas a gente tem um lado que é o lado do trabalhador que constrói a riqueza desse país e que tem que ser remunerado pelo seu trabalho, né? Minimamente, né? Minimamente. Obrigado pela presença mais uma vez, né, Marinho? Melhoras aí no seu breve resfriado. Renite. O Mário Jorge. E fazer um tratamento. Fazer um tratamento, cuidar um pouco, né? Eu só queria, Silvio, homenagear, né, os trabalhadores da Fundação Celos, da Fundação Celeste de Seguridade Social, aos diretores, ao conselho da Fundação, aos eletricitários, que a maioria deles participam da Fundação privada, que está fazendo 40 anos também. A Celos. Olha. Né? Então, hoje eles vão fazer uma homenagem também para a gente, né? A gente defende, a gente tem cláusulas como a garantia, como plano de saúde, plano previdenciário, está tudo dentro do nosso acordo coletivo de trabalho. Olha. Desde 73 aí a fundação foi criada, né? E atendendo aí a classe eletricitária, no caso da Celos, os funcionários, trabalhadores da Celesc no estado inteiro, né? Então está fazendo 40 anos, então é uma fundação extremamente voltada aos associados, porque nós, eletricitários, conseguimos espaços ali dentro, então a gente elege 2 diretores, elege gente do conselho, os aposentados também elegem gente do conselho, elegem um diretor. Então isso foi conquista que os sindicatos, os trabalhadores tiveram ao longo desses 40 anos e a fundação continua muito bem administrada depois de 10 anos que a gente começou a eleger, né, o pessoal, os representantes dos trabalhadores da ativa e dos aposentados para compor o conselho e a diretoria da fundação. A fundação deu um crescimento enorme. Que legal. Né? Então está de parabéns lá o Milton, o Arno e o João Paulo, que são os 3 diretores, e o pessoal todo do conselho e os trabalhadores da fundação, que são extremamente técnicos e dedicados, né? Parabéns a você também, né, Marinho, pela história de luta aí, né? E organizando o 52º aniversário do Sinergia, que vai, aliás, marcar o lançamento de mais um concurso, mais uma oficina de fotografia, uma agenda do projeto Meia Hora. Visite o www.sinergia.org.br para ver a agenda do projeto Meia Hora, e vai ser lançado também na festa dos 52 anos do Sinergia